O o Baianão 2021 começou oficialmente a ganhar forma. Ontem, quinta-feira, dia 17, a Federação Baiana de Futebol realizou na sede da entidade a reunião de conselho técnico da Série A. O evento contou com a participação de dirigentes das equipes, né? Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira, Docimel, Fluminense de Feira, Jacuipense, Juazeirense, Vitória da Conquista, Vitória e Unirbe, que foram foram o que, rapaz? Abri aqui para ver. Enrolou. Foram, Discutiram a fórmula, né, foram do campeonato. limitados, Gomes, a comparecer. Foram limitados a comparecer com 2 representantes cada, né, para o cumprimento aí do coronavírus, protocolo do coronavírus, a Covid-19. Mas o resumo de tudo isso é que a fórmula do campeonato será repetida, será a mesma de 2020. Todos contra todos, na primeira fase, jogos só de ida, classificando 4 para a segunda fase com quadrangular, jogos de ida e volta, e a final também jogos de ida e volta. E a questão também das vagas para as competições nacionais. O campeão da competição, o campeão baiano, vai direto para a fase de grupos da Copa do Nordeste. E aquilo que a gente já sabe, né? É bom entrar no G4, né? Porque dentro do G4 se consegue muita coisa. E a federação também aproveitou para divulgar a tabela básica da competição e o regulamento. E em destaque aqui, a questão de rebaixamento, 7 clubes definiram pelo rebaixamento de apenas uma equipe e 3 clubes, incluindo a Unirbe, votaram pelo rebaixamento de 2 equipes, mas a maioria venceu e apenas uma equipe será rebaixada de 2021 para 2022. Consequentemente, no Campeonato Baiano da Série B, uma equipe, somente a campeã, subirá para a primeira divisão de 2022. Mas, Chico Reis, aí sobre... Antônio César, Oi. antes de lhe responder, antes de você me perguntar, eu carrego uma dúvida atroz que eu gostaria que você, se pudesse, não sei se você tem a informação, a retirasse. Na representação da Unirb, o Raimundo Queiroz se fez presente? Ô, Chico, tem aqui um bocado de foto, mas não estou conseguindo ver, não. É porque a Federação Baiana de Futebol, não sei porque, pelo menos nesse site que eu abri aqui, ela não divulga não tem a relação dos presentes, né? Das pessoas presentes. Não fala aqui, eu não tenho esse conhecimento aqui, não consegui. Mas até o final do programa a gente consegue. Vamos entrar em contato com a professora Ana Costa, ela pode, de repente, mandar uma mensagem dando essa resposta. Mas, Chico, e aí, Chico, sobre o Campeonato Baiano de 2021, sobre esse arbitral, né, esse conselho técnico, o regulamento e a tabela básica que você já tem aí no seu site da FBF. O que é que você tem a dizer, Chico? Olha, Toninho não me surpreendeu, pelo contrário, eu confesso a você que gostei muito da manutenção dos postulados anteriores, porque revela segurança jurídica, as pessoas já vão sabendo o que vai acontecer, já experimentaram isso o ano passado. Não vejo o futebol baiano com revelações surpreendentes anuais que permita que você troque 2 clubes. Acho que houve sensatez na decisão dos clubes do futebol, levando ao descenso apenas uma das agremiações. Dá tempo ao pessoal se organizar, aprimorar, melhorar para o ano seguinte e, consequentemente, a cada ano vir melhorando cada vez mais. Se nós não temos a melhor fórmula de campeonato, o melhor regulamento para campeonato do mundo,
pelo menos temos um regulamento, na minha opinião, onde o bom senso prevaleceu. E bom senso é uma substância que deveria se fazer presente em todos os lugares, principalmente nesse tempo agora, onde todos vivem assustados e onde a primazia é zelar pela vida, é cuidar de vida. Então, acredito que entre mortos e feridos escaparam todos e a mim me parece que os resultados, tabela, regulamento, enfim, todas essas decisões foram reguladas pela sensatez, Antônio César. Isso. E na primeira rodada do Campeonato Baiano, Bahia de Feira contra Jacuipense, o Nirbe contra o Vitória, jogo da TV, Vitória da Conquista e Docimel, Fluminense de Feira e Atlético de Alagoinhas, Bahia e Juazeirense, jogo da TV, canal Premier. Para quem tem, né? Para quem tem. José Gomes, e aí, sobre Campeonato Baiano, que é o nosso maior cardápio aí, tem algo a dizer, Gomes? Tenho sim, Toninho, mas deixa eu fazer uma observação aqui com Chico Reis. Na realidade, Chico, bom senso deveria ser vendido na farmácia, porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas não têm bom senso e quando faltar bom senso, quando faltasse, nós iríamos lá, faríamos esse favor, compraríamos uma certa quantidade e daríamos a essas pessoas que demonstram, às vezes, não terem o mínimo de, aliás, de senso nenhum, quanto mais bom senso. Mas, Toninho César, nós observamos aqui que tanto o Alagoinhas Atlético Clube quanto o time da Unirb fazem dentro do seu mando de campo 5 jogos. Né? Você pode até me questionar, não, mas a Unirb vai enfrentar o Alagoinhas Atlético Clube aqui no mando de clube do Alagoinhas Atlético Clube. Então o campo seria neutro, porque o campo é o mesmo, fatalmente o estádio Antônio Carneiro. Então cada equipe jogará 5 vezes dentro do seu mando de campo. O Atlético enfrenta o Bahia de Feira, enfrenta o Vitória, enfrenta o Docimel, a Jacuipense e a própria Unirb aqui. Fora de casa, o Atlético enfrenta, isso já começa na largada, o Fluminense de Feira de Santana, a Juazeirense, o Bahia e o time do Vitória da Conquista. Então tem uma viagem longa aí para quem for fazer a cobertura, né, desse jogo, 550 quilômetros aí de estrada, né, indo e 550 voltando, 1.100. Já dá para se distrair um pouquinho nas estradas, né, Chico? Na estrada, e já que as pessoas estão já há algum tempo, né, sem viajar por conta do Covid, olha uma viagem aí que não é nada boa, um chamado bate e volta, né? Então, a Unirb, por sua vez, vai estrear aqui contra o time do Vitória. O Atlético também joga contra o time do Vitória dentro de casa, né? A Unirb estreia contra o time do Vitória, enfrenta o Docimel aqui, enfrenta o Fluminense, enfrenta o Conquista, né? E o próprio Alagoinhas Atlético Clube aqui no estádio Antônio Carneiro sai para enfrentar a Jacuipense, para enfrentar o Bahia, para enfrentar o Bahia de Feira e para enfrentar a Juazeirense. Então, a gente analisando aqui a disposição dos jogos, a gente percebe claramente que a tabela, de certa forma, ela foi generosa com as duas equipes. Um detalhe que eu observei aqui, né, é que tanto o Atlético quanto não, a Unirb não, o Atlético sai para enfrentar o Vitória da Conquista lá, e a Unirb sai para enfrentar a Juazeirense lá. O pessoal parece que deu uma equilibrada, né? Se bem que Juazeiro é 400 e alguns quilômetros, é praticamente a mesma coisa, né? Quase 500, 400 e alguns quilômetros, e Conquista 500 e pouco. Então, a gente espera que durante esse período do campeonato, né, as duas equipes possam trabalhar os seus times justamente para que eles adquiram um entrosamento perfeito para que quando comece o Campeonato Brasileiro da Série D para o Atlético, aí o Atlético já esteja em condições, né, com o time completamente pronto para participar desse pleito, além do jogo, né, pela Copa do Brasil que acontecerá. Então, na minha visão, o Chico Reis está correto também, como sempre, né? Porque se nós temos cinco equipes e meia disputando o Campeonato Baiano da segunda divisão, como é que nós vamos subir duas equipes? Você vê, se tivesse que subir duas esse ano, subiria quem? O Colo-Colo
e o time da Unib. Se você observar, botar na ponta do lápis as outras que ficam, sem querer desmerecer ninguém, Chico, com muito pouca qualidade técnica. Então, eu acho que é interessante uma equipe só, porque tem equipes que entram no campeonato, que acessam o campeonato, a elite, e aí não mostram para o que veio. Então, é muito ruim você ter equipes que não acrescentem absolutamente nada, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista do torcedor em campo, porque antigamente as equipes que ascendiam à primeira divisão, essas equipes tinham os maiores públicos quando fazia os seus jogos dentro de casa. Hoje acontece isso quando elas enfrentam Bahia ou Vitória, porque geralmente essas equipes que ascendem ao campeonato baiano de elite, geralmente a equipe do interior, o que é que ocorre? Elas são equipes bem sucedidas, na maioria das vezes, no intermunicipal. E quando o time profissional entra e acaba esvaziando o futebol amador, parece que começa a aparecer uma despressurização e o torcedor que antes acompanhava o futebol amador reduz, inclusive, a sua ida para os estádios. Mas vamos torcer aí que as duas equipes, o NIB, Atlético, possam montar times, bons times, que dentro da competição não sejam meros participantes, mas sim que possam disputar o título, né? Conversamos ontem com o Carlos Joel. O Carlos Joel nos antecipou, né, de que logo já vai estar tratando das contratações, de estar vendo aí que o seu jogador vai definir primeiro uma questão com o Laércio Lopes, porque o Laércio Lopes vai ser convidado justamente para ser o gestor de futebol, e se isso acontecer, se ele confirmar, e eu acho que ele vai confirmar, porque ele já deu algumas declarações com relação a CT, a campo de treinamento, com áreas que não é a área de um treinador estar intervindo. Então, por conta disso, eu acho que já se tem meio caminho andado, resta saber quem é que vai ser, que o Carlos Joel vai contratar justamente para ser o seu treinador. Além disso, o Carlos Joel também nos confidenciou que vai ficar com alguns dos jogadores que foram campeões, né, campeão da Série B, do Baianão, mas vai reformular, vai trazer outros jogadores para fortalecer a espinha dorsal, porque, segundo ele, não quer um time para participar, ele quer um time para disputar o título. E com isso, quem ganha é o futebol baiano, José Francisco dos Reis. Me parece também, Tônio, desculpe, Tônio Gomes, que boa parte dos jogadores da Unirb eram da Juazeirense, né? Isso. A Juazeirense emprestou a Unirb, ela tem que devolver. Um caso clássico aí é o Vaguinho, que todos nós conhecemos, né? Inclusive tem o apelido do Deus da Garra, e teria que devolver o jogador. Espero que o pessoal da Unirb, já que tem a experiência do Laércio Lopes, saiba contratar, porque, afinal de contas, ele estará representando a todos nós, professor Gomes. Realmente, Chico, é por aí mesmo, né? Então, vamos observar como é que as coisas vão se dar. Agora, uma notícia importante, eu conversando com o Carlos Joel ontem, procurei saber dele como é que vai se dar o relacionamento da Unirb com a imprensa. Ele disse que vai se dar como vem sempre se dando, né? Mas que o que é que vai acontecer? Ele tem uma estrutura de marca, ele tem uma estrutura de publicidade lá, justamente, que funciona para as Unirbs nos diversos municípios, e que ele vai acrescentar isso, mais um representante, que é para representar a área do futebol, para fazer essa interação e as notícias chegarem em tempo real com relação a qualquer movimentação que a Unirb faça. Ele entende, eu achei interessante isso, que a publicidade é a alma do negócio. Que bom seria, Chico Reis, se todos entendessem assim. Toninho César. Opa, muito bem, Chico. Outro assunto também sobre Campeonato Baiano 2021 é a questão que já vem se arrastando, acho que há uns 4 anos, né? Do Manfredo Lessa, doutor Manfredo Lessa, vem sempre prometendo, olha, ano que vem vamos tentar botar premiação para primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado. Premiação que a gente fala em dinheiro, né? Em espécie. E dessa vez agora, parece que a coisa é séria. Parece que
O doutor Ricardo Lima já está correndo atrás do patrocinador para ver esses recursos. A gente não sabe, Chico nem Gomes, o valor dessa premiação, né? Não temos ainda ideia, mas são fortes os rumores de que a Federação Baiana de Futebol vai correr atrás, sim, de uma grana, de um trocado, né? Uns graúdos aí para repartir entre campeão, vice, terceiro e quarto colocado, Chico. E precisa, né, Toninho? Porque, afinal de contas, não existe fontes extras de alimentação financeira dos clubes. Perderam o comparecimento dos seus torcedores, que é uma fonte de renda boa. O Atlético de Alagoinhas se vale muito disso, o torcedor de Alagoinhas é um torcedor fiel. Aqui nós sempre estamos batendo recordes de assistências, né, de presença de público no estádio. Então, espero que seja para valer e até você, sem querer, termina acertando. Parece que desta vez a coisa é séria, porque antes, Toninho, não pareceu sério. Mas, Chico, eu quero fazer uma observação seguinte: tomara, Deus ilumine e ajude que a Federação Baiana de Futebol não corra somente, Toninho, para fazer isso, mas que ela, na prática, cumpra o compromisso o que não fez ainda com relação à premiação de 2020, pelo menos. É a informação que nós temos, porque recentemente o Atlético estava com dificuldades. Se ela honrou esse compromisso, foi há menos de 30 dias, o Atlético estava com dificuldades de honrar, inclusive, a premiação, né, porque o que tinha se comprometido com seus atletas, porque não tinha também ainda recebido a premiação do Campeonato Baiano. Então não dá para uma instituição que passa o tempo inteiro, de alguma forma, acumulando dinheiro, né? A Federação Baiana de Futebol, a Confederação Brasileira de Futebol e as federações dos estados. Nós sabemos que nenhuma delas trabalha no vermelho, né? Todas elas têm dinheiro, sim senhor, e não dá para que você termine um campeonato e 6 meses depois você não tenha pago ainda, não tenha cumprido, né, o compromisso assumido de pagar a premiação dos jogadores, né? Alguns jogadores pode ser que não estejam mais nem no futebol baiano, né, esteja no futebol de São Paulo, de Manaus, aquilo, e aí como é que se faria para cumprir esse compromisso? O jogador teria que vir aqui, então é de bom ouvir que a federação converse até um pouco menos e haja mais, porque a maior publicidade é justamente a do cumprimento, e aí a gente se encarrega de divulgar isso, não é? E você, sem dúvida nenhuma, alcança o objetivo de colocar a instituição como uma instituição que cumpre aquilo, cumpre a palavra, cumpre aquilo com que se compromete. Muito bem, então vamos aguardar que dê tudo certo, né? Que os times primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado recebam essa premiação. E agora, mais do que nunca, Chico e Gomes, eu vou torcer, se essa premiação for confirmada, mais do que nunca eu vou torcer para Bahia e Vitória serem o quinto e o sexto colocado do Campeonato Baiano, que eu quero ver essa premiação, esse dinheiro, esse trocado na mão de quem precisa, né? Na mão do Atlético, de Alagoinhas, da Unirb, do Fluminense, do Docimel, enfim, de quem precisa. Eu quero que Bahia e Vitória fiquem na sexta, sétima colocação, para não fazer parte aí, para não receber essa premiação. Depois